Vamos falar agora de economia do Boletim Focus, que já traz projeções para o mercado, expectativas de inflação, juros e produto interno bruto. O que você conta, meu amigo Alan Gani? Olha só, a boa notícia foi novamente uma redução nas expectativas de inflação. Opa. Na semana passada estava em 4,02%. Cadê a nossa arte aqui? Temos. Não? Aê. Valeu, Uma semana antes, 4,02%, e agora o mercado prevê 4% para o final do ano de 2026. Uma redução marginal. Mas sabe o que é legal, Evandro? Embora seja pequena, a tendência é uma redução gradual, né? Acho que, se eu não me engano, a terceira ou quarta vez consecutiva. Né? Então, e de 0,2 em 0,2... a galinha enche o papo, né? Ou esvazia, nesse caso. Agora, olha só, Evandro. Quanto à previsão de crescimento econômico, se manteve estável, 1,8% de crescimento do PIB no ano de 2026, Selic a 12,25 e o dólar 5,50. Ou seja, Selic a 12,25, isso até o final de 2026. Até o final de 2026. Agora ela está em 15. E Isso. você acredita que essa projeção se confirmará? Porque a gente está falando de uma redução importante diante de movimentos mais rígidos do Banco Central anteriormente, né, Alan Gani? Exatamente. Evandro, eu acredito que sim. Sabe por quê? Porque a inflação corrente, ela está desacelerando. É claro que ainda é num patamar elevado, mas fechou o ano dentro do, considerando o teto superior da meta, não dentro do centro da meta, que é 3%, mas ali nos 4,5%, abaixo dos 4,5%. Então, ok, ela está desacelerando e as expectativas de inflação, como a gente vê aqui, também desacelerando. Então, eu vejo que há espaço, sim, para uma redução da taxa Selic. Poderia ser maior? Poderia, se o governo federal fizesse a sua parte reduzindo o gasto. Aí a política monetária seria potencializada. Aí a gente conseguiria reduzir ainda mais a Selic. Agora, falando no ano de 2026, que é um ano eleitoral, é difícil a gente pensar em redução de gastos justamente nesse momento, né, Alan Gani? O movimento deve ser o oposto, de aumento de gastos para a manutenção da máquina pública, né? Exatamente. E se o passado é um bom guia, seja governo de esquerda, de direita, em ano eleitoral, a turma gosta de gastar. Por quê? Porque quer se reeleger, evidentemente, né? Muito obrigado, Alan Gani, até aqui. Já já a gente vai conversando mais e eu quero trazer também informações sobre essa situação com o nosso Roberto Mota. Ô Mota, de que maneira que a falta, digamos, de esforço do governo federal num ano eleitoral talvez faça com que as expectativas do mercado não se confirmem? A melhor esperança que a gente tem para a redução da inflação, Cine, são as eleições, porque o principal fator por trás da inflação são os gastos do governo. E como você mesmo disse, nós não veremos redução de gastos nesse ano eleitoral. O mais importante é uma mudança de mentalidade. Enquanto o governo tiver a ideia fixa de que gasto é vida, a inflação vai ser um problema. Mesmo essa inflação nesses níveis de 4% ao ano, que é um nível relativamente baixo comparado com a inflação que a gente já viu no Brasil, de quase 80% ao mês. Mas mesmo assim, 4% ao ano após ano, significa que o nosso dinheiro vai perdendo valor. A única forma de mudar isso é mudando as ideias do governo. Mota, é o que todo brasileiro, toda brasileira faz em casa quando as contas apertam. Vai cortando daqui, tira um luxo dali e mantém só o básico. Mas o governo federal não faz isso. Historicamente, gestão atrás de gestão. Inclusive, nós tivemos recorde de arrecadação no último ano. Significa o quê? Mais dinheiro nos cofres públicos, mas isso não repercute na ponta final, que é o consumidor sentindo aqui a economia crescendo e os números da inflação diminuindo. É simplesmente o exercício que toda dona de casa faz, todo também morador do Brasil faz, que é colocar na ponta da caneta e reduzir gastos. Exatamente, Beatriz, e essa é a comparação que eu costumo usar. A administração de uma casa. A administração de um governo segue os mesmos princípios. Muita gente vai dizer que não, você encontra economistas que dizem não, o governo tem essa possibilidade de gastar mais do que arrecada e fazer dívidas, e dívida é uma coisa boa. Isso é tudo bobagem. Toda dívida um dia tem que ser paga. E a pior consequência de um governo que gasta sem arrecadação é a inflação. E isso é uma covardia com o cidadão. Olha, a gente traz mais análise dentro de instantes. Muito obrigada, Mota, pelas informações até aqui.